Hoje vamos falar sobre um caso que foi reaberto 35 anos depois. Após mais de 3 décadas, a polícia encontrou restos mortais que, após exame de DNA, foram identificados como sendo de Jonelle Matthews. Com essa descoberta, os investigadores decidiram reabrir o caso e voltar a seguir pistas que haviam permanecido sem resposta por décadas. A polícia não desistiu. Com determinação, retomou a investigação e finalmente conseguiu chegar ao responsável por esse crime. Você já ouviu falar de um caso semelhante, resolvido tantos anos depois? Deixe sua opinião nos comentários, eu vou ler todos eles. E assista ao vídeo até o final para conhecer todos os detalhes desta história surpreendente. Depois me conte o que achou do caso de hoje. Imagine o seguinte, é véspera de Natal, a família inteira está esperando você chegar em casa. Você acabou de participar de um concerto da escola. Estava feliz, cheia de energia, com os presentes dos amigos na mão. O vizinho te deixou na porta de casa, você acenou para ele. Entrou, acendeu a luz da entrada para mostrar que estava bem. E depois disso, ninguém mais te viu. Desapareceu. Sem rastro, sem nota, sem explicação. Isso não é roteiro de filme. Isso aconteceu de verdade com uma menina de 12 anos chamada Jonelle Matthews, em 20 de dezembro de 1984, na cidade de Greeley, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. E o mais chocante, a história levou 35 anos para começar a ser respondida. Fique comigo até o final desse vídeo, porque esse caso tem reviravoltas que você não vai acreditar. Jonelle nasceu em 9 de fevereiro de 1972, em Santa Bárbara, na Califórnia. Sua mãe biológica, Terrivier Martinez, tinha apenas 13 anos quando a trouxe ao mundo no Hospital Cottage de Santa Bárbara. Uma criança criando outra criança. Uma situação dolorosa. Sem dúvida. Com cerca de um mês de vida de Jonelle, Terry percebeu que não tinha condição de criar a filha naquele momento. Em março de 1972, ela tomou uma das decisões mais difíceis que uma mãe pode tomar. Colocou Jonelle para adoção, na esperança de que a menina tivesse uma vida melhor. E foi assim que Dee e Gloria Matthews, um casal de Greeley, Colorado, que estava procurando ampliar a família, soube da existência de Jonelle. Eles não pensaram 2 vezes. Adotaram a menina com muito amor e ela se tornou a irmã caçula de Jennifer. A família Matthews estava completa. Jonelle cresceu sendo uma menina forte, esperta e muito determinada. Algumas pessoas chamavam isso de atitude, mas todo mundo que conhecia Jonelle sabia que ela era simplesmente uma das crianças mais inteligentes e cheias de vida ao redor. Ela tinha grandes planos para tudo, desde os eventos mais simples do dia a dia até os sonhos maiores da vida. Jonelle via o mundo com entusiasmo e otimismo que contagiavam qualquer pessoa. Em dezembro de 1984, o Natal estava chegando. Jonelle estava mais animada do que nunca. A Franklin Middle School, onde ela e a irmã Jennifer estudavam, havia preparado o concerto natalino anual do coral, e Jonelle tinha sido escolhida para se apresentar. Ela ensaiou, se preparou, contava os dias. Mas aí veio um pequeno problema. Nos dias que antecederam o show, Jonelle pegou um resfriado. Não era grave, mas era o suficiente para deixar qualquer pai preocupado. No dia 20 de dezembro, faltando apenas 5 dias para o Natal, Jonelle foi até Dee e Gloria quase implorando para ir à escola. Você já viu uma criança de 12 anos implorar para ir à escola? Pois é, Jonelle não era uma criança comum. Ela queria entregar os presentes de Natal aos amigos antes das férias. Acima de tudo, não queria perder o concerto de jeito nenhum. Os pais toparam, mas com uma condição. Depois do show, ela viria direto para casa descansar. Porém, nem Dee nem Gloria puderam comparecer à apresentação naquela noite. Dee tinha prometido assistir ao jogo de basquete de Jennifer, e Gloria precisou viajar às pressas para cuidar de sua própria mãe, que havia adoecido. Jonelle ficaria sem a família na plateia, mas isso não diminuiu em nada sua animação. No evento, Jonelle encontrou sua amiga Deonna Ross e garantiu uma carona para casa com o pai de Deonna, Russell. O concerto foi tudo o que ela esperava. Uma noite perfeita para uma menina cheia de vida. Por volta das 20h15, Russell parou o carro na frente da casa dos Matthews. As 2 meninas se despediram, desejaram um Feliz Natal uma à outra, e Jonelle desceu do carro. Ela caminhou até a porta, entrou em casa e então acendeu as luzes da entrada, o sinal combinado de que estava em segurança. Russell e Deonna esperaram, viram o sinal
e foram embora. Pelos registros telefônicos, sabemos que por volta das 20h30, Jonelle atendeu uma ligação na casa dos Matthews. Era um professor querendo deixar recado para o pai dela. Dee era diretor de uma escola primária próxima. Jonelle anotou o recado como uma menina responsável e atenciosa. Esse foi o último contato registrado com ela. Depois disso, Jonelle aparentemente foi para a sala de estar. Ela tinha um cantinho favorito no sofá, bem do lado da árvore de Natal da família, perto de um aquecedor. Era a imagem perfeita do conforto natalino. Uma garota exausta, mas feliz, enrolada no chale favorito dela, descansando depois de um dia cheio. Mas às 21h30, quando Dee chegou em casa depois do jogo de basquete de Jennifer, o que ele encontrou foi uma cena que gerou um frio na barriga imediato. A sala estava vazia. O aquecedor estava ligado, sem ninguém por perto. O chale favorito de Jonelle estava jogado no encosto do sofá, como se ela tivesse acabado de tirar. E um par de sapatinhos estava perfeitamente posicionado na frente do lugar dela no sofá, como se ela tivesse acabado de calçar ou tirar. Dee vasculhou a casa inteira. Nada. Quando Jennifer chegou por volta das 22h, sem saber de nada, e confirmou que não havia visto a irmã desde a manhã, Dee soube imediatamente que algo de muito errado tinha acontecido. Ele ligou para a polícia. A polícia de Greeley chegou na residência dos Matthews, na 32043 AD Avenue Court, em menos de 15 minutos. O que encontraram dentro e fora da casa foi surpreendente. Nenhum sinal de luta, nenhuma janela quebrada, nenhuma porta arrombada. Era como se Jonelle tivesse simplesmente evaporado. A princípio, os investigadores levantaram a hipótese de que a menina havia fugido de casa por conta própria, o que parecia extremamente improvável para qualquer um que conhecesse Jonelle. Afinal, ela havia saído aparentemente sem calçados e sem casaco, no frio do inverno do Colorado. Dee reforçou isso com a polícia. Sua filha de 12 anos simplesmente não teria ido lugar nenhum descalça na neve. E foi quando os policiais examinaram o exterior da casa com mais atenção que encontraram algo perturbador. Pegadas na neve ao redor das janelas da sala de estar. Pegadas grandes demais para serem de uma menina de 12 anos. Alguém havia estado do lado de fora, espiando Jonelle através da janela. Isso te deixa arrepiado também, não é? A ideia de que enquanto Jonelle estava tranquila no sofá, alguém estava lá fora, no escuro, observando ela. Mesmo com essa evidência, a polícia continuou priorizando a teoria de fuga. Vasculharam o armário da escola e o quarto de Jonelle em busca de qualquer plano de saída. Como Dee e Gloria já sabiam, não encontraram absolutamente nada fora do normal. Dee não se conformava. Ele dizia às autoridades, coisas boas demais estavam acontecendo para ela. Ela tinha uma amiga vindo dormir aqui no dia seguinte. Ia participar da apresentação de Natal da igreja. Ela é tão animada, fora que o Natal estava chegando. Mas a teoria de fuga persistiu por mais tempo do que deveria. Com o passar dos dias e nenhum retorno de Jonelle, a hipótese de fuga foi sendo abandonada. A polícia começou a investigar a possibilidade de sequestro e surgiu então a primeira pessoa de interesse, Terry Vieira Martinez, a mãe biológica de Jonelle. Não é incomum que pais biológicos tentem contato com os filhos dados para adoção anos depois. Os investigadores monitoraram Terry por semanas, mas logo ficou claro que ela não tinha nenhuma envolvência no desaparecimento, e mais do que isso, ela nem sabia que Jonelle havia desaparecido. Ela nunca havia tentado contato com a filha. Cada nova pista levou a um beco sem saída. A investigação foi esfriando, enquanto a família Matthews vivia no desespero. Naquele período, na década de 80 nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de crianças desapareciam por ano. Era uma época sombria, e Jonelle era mais uma vítima sem resposta. Um mês após o desaparecimento, a emissora KMGH noticiou uma vigília de oração de 24 horas pela volta segura de Jonelle, realizada na igreja Nazarena Sunnyville, onde a família Matthews frequentava. Amigos, vizinhos e desconhecidos se reuniram para rezar, acreditar e manter a esperança viva. De Matthews disse à imprensa que a família não iria desistir. Vamos continuar acreditando, ele disse. E acreditaram por muito tempo. Em março de 1985, o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, fez um pronunciamento sobre o alarmante número de crianças desaparecidas no país. Em seu discurso, Reagan chegou a mencionar Jonelle pelo nome, chamando a atenção do país inteiro para o caso.
Foi um momento raro. A história de uma menina de Greeley chegando à boca do presidente da nação mais poderosa do mundo. Mas mesmo assim, o caso não avançou. Em maio de 1985, foi encontrado um pedaço de couro cabeludo em uma fazenda no condado de Veld. Por um momento, a família pensou que talvez fosse o pior tipo de resposta. Mas após análises, o material não correspondia a Jonelle. Gloria Matthews relatou: "Eu não estava emocionalmente preparada para olhar para aquilo, mas era algo que precisava ser feito. Senti um grande alívio quando percebi que não era Jonelle, e o caso voltou ao silêncio." Anos se passaram. Uma década se foi. Sem pistas, sem respostas, sem Jonelle. 10 anos sem nenhuma pista nova. 10 anos esperando que o telefone tocasse com uma resposta. 10 anos vendo o Natal chegar todo ano com aquela dor que não fecha. Dee e Gloria Matthews chegaram ao ponto em que precisavam seguir em frente de alguma forma. Legalmente, declararam a filha morta. Você consegue imaginar o que é assinar um papel declarando a morte da sua filha sem nunca ter tido um corpo, uma confirmação, uma resposta? É uma dor que não tem nome. Continuar em Greeley ficou impossível. A dor era grande demais em cada esquina. Dee e Gloria se aposentaram e foram morar na Costa Rica. Jennifer se mudou para Washington. A família sobreviveu do jeito que pôde, carregando aquela ferida aberta. Julho de 2019. 35 anos se passaram desde o desaparecimento de Jonelle. Uma equipe de trabalhadores da construção civil estava preparando terreno no lado sudeste de Greeley, apenas 25 quilômetros da antiga casa dos Matthews, para a instalação de um duto de óleo e gás. Era uma tarde de terça-feira, 23 de julho, por volta das 16h50. Quando as máquinas revolveram a terra e encontraram algo que não deveria estar ali. Restos humanos. Após investigações e testes de DNA, a confirmação veio. Eram os restos mortais de Jonelle Matthews, a menina que havia desaparecido 3 dias antes do Natal de 1984, havia sido enterrada naquele campo o tempo todo. Dee e Gloria voltaram a Greeley para enterrar a filha em sua cidade natal. Era o encerramento mais doloroso possível. A confirmação de que, nos 35 anos em que eles esperaram, rezaram e acreditaram, Jonelle já não estava mais neste mundo. Mas a descoberta trouxe algo além da dor. Uma pista crucial sobre como Jonelle havia morrido. Apesar da decomposição de décadas, o exame dos restos revelou algo muito claro. Havia um buraco de bala no crânio dela. Jonelle havia sido assassinada com um tiro. Em 13 de setembro de 2019, a polícia de Greeley anunciou publicamente que havia um suspeito no caso, Steve Punkey. E aqui começa a parte mais chocante dessa história toda. Steve Punkey não era um homem qualquer. Ele havia concorrido ao cargo de governador de Idaho em 2014 e 2018 e ao de vice-governador em 2010. Era uma figura conhecida, influente. O que um ex-político tem a ver com o assassinato de uma menina de 12 anos 35 anos antes? Tudo começou com a associação de Punkey ao terreno onde os restos de Jonelle foram encontrados. Mas as conexões não pararam por aí. Na época do desaparecimento, em dezembro de 1984, Steve Punkey e sua então esposa moravam a apenas 3 quilômetros da casa dos Matthews. Mais do que isso, Punkey era pastor de jovens na mesma igreja que a família Matthews frequentava todo domingo. Mesmo assim, quando confrontado, Punkey alegou que nunca havia conhecido a família Matthews e que só soube da existência de Jonelle por causa do caso. Isso faz algum sentido para você? Uma pessoa que frequentava a mesma igreja toda semana, que servia como pastor de jovens, alega não conhecer famílias da mesma congregação. Em uma entrevista posterior ao jornal Colorado Sun, Punkey se contradisse. Admitiu ter sido pastor de jovens na igreja e até mencionou que havia sido acusado de agressão pelo pianista da congregação. A mentira sobre não conhecer a família começava a desmoronar segundo a polícia. Steve Punkey havia se inserido voluntariamente na investigação várias vezes ao longo dos anos, alegando ter informações que poderiam ajudar os investigadores. Mas havia um detalhe: ele só falaria se recebesse imunidade antes. Sem imunidade, sem informação. E durante uma conversa inicial com a polícia logo após o desaparecimento de Jonelle, Punkey cometeu um erro grave. Ele mencionou que as pegadas na neve do lado de fora da casa dos Matthews haviam sido cobertas com um ancinho. Essa informação nunca havia sido divulgada ao público.
Era um detalhe que só o responsável saberia. Além disso, Punkey afirmou que costumava assistir os alunos da Franklin Middle School saindo da escola quase todos os dias, a mesma escola onde Jonelle e Jennifer estudavam. Na noite do desaparecimento, Punkey disse à polícia que estava em casa com a esposa, pois planejavam viajar no dia seguinte para o lago Big Bear, na Califórnia. Mas ao entrevistarem a ex-esposa dele, Angela Hickes, a história mudou completamente. A viagem havia começado em 22 de dezembro, não no dia 21 como Punkey havia dito. E, mais importante ainda, a viagem não havia sido planejada. Foi completamente repentina e inesperada. Quando o casal voltou para Greeley no dia 26 de dezembro, Angela disse que Steve teve um interesse em comum e obsessivo pelo caso de Jonelle, a ponto de forçar Angela a ler as matérias do jornal sobre o desaparecimento. Na mesma semana, Steve começou a cavar no quintal da casa deles por razões que nunca explicou. E então um veículo guardado na propriedade deles pegou fogo misteriosamente e foi destruído. Aqui eu preciso pausar e te perguntar: você já viu tantas coincidências suspeitas em um só lugar? Em 2008, o filho de Steve Punkey foi assassinado. No velório do próprio filho, Steve disse uma coisa que ficou gravada na memória de Angela: espero que Deus não tenha permitido que isso acontecesse por causa de Jonelle Matthews. Ela não deu muita importância na hora, achando que eram palavras de alguém arrasado pelo luto. Mas essa frase volta com um peso completamente diferente quando se conhece o contexto. À medida que o nome de Punkey aparecia cada vez mais associado ao caso, ele não fugiu das câmeras. Pelo contrário, ele concedeu entrevistas, falou com jornalistas, foi às redes sociais. E em cada uma dessas aparições, algo ia ficando cada vez mais estranho. Em uma longa entrevista de 51 minutos para a emissora KTVB, Punkey falou com uma calma e uma frieza que causaram desconforto em quem assistia. Ele estava recostado em um banco, com o braço jogado pelo encosto, falando sobre o assassinato de uma criança de 12 anos como se estivesse comentando sobre o tempo. Em determinado momento da entrevista, ao falar sobre o desaparecimento de Jonelle, Punkey escorregou na fala e se referiu ao caso como o assassinato, antes de se corrigir. Problema: em 1984, quando o desaparecimento aconteceu, ninguém sabia que Jonelle havia sido assassinada. Ela simplesmente havia sumido. Só 35 anos depois, com a descoberta dos restos mortais, confirmou-se que ela foi morta. Como Punkey sabia disso, muitos que acompanharam o caso viram esse deslize como uma confissão involuntária. Afinal, só quem a matou saberia que Jonelle estava morta e não apenas desaparecida. Punkey também foi às redes sociais para fazer suas próprias acusações, incluindo o pai da amiga de Jonelle, Russell Ross, o prefeito de Greeley, John Gates, e o chefe da polícia, Mark Jones. Em uma virada estranha, ele também colocou o próprio nome na lista de suspeitos. E em todo momento, ele se posicionava como vítima da investigação, como alguém sendo perseguido pela polícia de Greeley por razões pessoais. Quando questionado por que queria que o caso fosse resolvido, Punkey respondeu: para acabar, para essa família ter o mesmo encerramento que eu tenho. O encerramento que ele tem. Que tipo de encerramento uma pessoa inocente teria sobre o assassinato de uma criança? Quando o nome de Steve Punkey começou a aparecer nas notícias, vários podcasts de True Crime perceberam algo inquietante. Punkey era assinante e apoiador financeiro de alguns deles no Patreon. E o mais perturbador: Punkey era apoiador de um famoso podcast de True Crime, um dos primeiros programas a cobrir em detalhes o caso de Jonelle Matthews. O homem suspeito de matar Jonelle acompanhava e financiava o podcast que investigava o caso dela. É a definição de obsessão doentia. É o tipo de comportamento que gela o sangue quando você para pensar no que pode significar. Em 13 de outubro de 2020, Steve Punkey foi indiciado por assassinato em primeiro grau e sequestro no desaparecimento e morte de Jonelle Matthews. Com 69 anos à época, ele foi mantido sem direito à fiança na cadeia de Ada County, em Idaho, aguardando extradição para o Colorado. Depois de 36 anos, Jonelle Matthews finalmente tinha um suspeito formal. Sua família, que viveu décadas sem respostas, estava mais perto do que nunca de entender o que aconteceu naquela noite de dezembro de 1984. O que aconteceu naquela noite de inverno de 1984 ainda carrega muitas perguntas sem resposta. Mas o que sabemos é que uma menina de 12 anos, cheia de vida, de planos, de alegria, foi brutalmente assassinada dias antes do Natal.
e que a investigação que durou décadas finalmente apontou para um responsável. Jonelle Matthews merecia mais. Merecia crescer, realizar seus grandes planos, ter uma vida longa ao lado da família que tanto a amava. Ela merece ser lembrada, não apenas como uma vítima de um crime sem solução, mas como uma menina brilhante, corajosa e apaixonada pela vida que ela foi. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar a história de Jonelle Matthews. Casos como esse precisam ser lembrados, porque por trás de cada número de processo existe uma vida real, uma família real, uma dor real. Se esse vídeo te tocou, te fez pensar ou te deixou com aquela sensação de que o mundo precisa de mais justiça, compartilha com um amigo, um familiar, alguém que também se interessa por esses casos. Você nunca sabe. Às vezes uma conversa sobre um cold case pode abrir perspectivas, gerar reflexões, até trazer atenção para casos parecidos que estão esquecidos por aí. Deixe o seu like aqui no vídeo. Parece simples, mas faz uma diferença enorme para o canal crescer e continuar trazendo histórias como essa para você. E se você ainda não é inscrito, aperta o botão agora. A gente tem muito mais casos para explorar juntos. E olha, se você percebeu algum erro, tem alguma informação diferente sobre o caso, ou simplesmente quer deixar a sua opinião sobre Steve Punkey, escreve aqui nos comentários. A gente lê tudo e responde o máximo que consegue. Sua voz importa.